Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí no nosso Trocando Ideia. Caso você não saiba, nós estamos no 41º. Já foram 40 trocando ideias, hein, galera? A gente já gravou coisa pra caramba aqui, hein? Louvado seja, já gravamos não, fizemos 39 gravações e um foi ao vivo, mas nós faremos mais ao vivo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, estaremos agora juntos aqui para sermos abençoados e abençoar também a sua vida com as respostas mais cabulosas do universo que vem aqui da nossa caixa de Pandora. Mas antes disso eu quero mostrar o nosso time de peso que está aqui conosco para nos ajudar a responder. E eu quero começar com ele. Ele que é o pai do Moadib, ele que é o pai também do Pedro Lucas, ele que encontrou o Eufrazino, tomou um tiro e perdeu o seu bico. Hoje ele tá com uma camiseta, ele quer abrir uma nova campanha aqui também. Vanderlei Patolino Almeida. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso Trocando Ideia e nós queremos responder as suas perguntas, seus questionamentos e que Jesus nos ajude. Você viu que você falou suas questionamentos? Seus questionamentos. Agora faz a sua campanha. Campanha? Então vamos lá. Camisa de time de futebol, também camisa de sair. Aí sim, ó, ele tá com a camisa do Coringa. Do Coringa não, do Corinthians. Coringão. Um cara, hein? Vai Corinthians, amém? E lá na outra ponta, ele que também faz parte da ala dos corintianos, ele que também contribuiu bastante com a nossa sociedade, ele que ajudou os egípcios a calcular as pirâmides da forma que fosse mais fácil de captar o sol. Ele que lá na época dos maias, ele ajudava os maias a fazer cálculo, inclusive ajudou com o cálculo do calendário maia. Os caras erraram porque não seguiram a diretriz dele. Professor Renan. Amém. Rapaz, galera, sejam todos bem-vindos. Vai deixando seu like, seus comentários. E que Deus nos dê sabedoria, né? E a mesa tá cheia de corintiano aqui hoje. Amém? Isso aí. Só os Corinthians aqui, né? É verdade. Minha diretora me deu uma bronca, eu não tô olhando pra câmera. Acabei de tomar uma bronca aqui. E aqui no nosso canto, ele que está estreando o filme dele. Esse estreou esse fim de semana agora, amém? E ele veio direto lá da promoção do filme para nossa mesa, contribuir com a sua sabedoria e discernimento. Jorge T'Challa Doce Magia. Pai, Senhor, irmãos, vai ser bênção hoje aí com as perguntas mais cabulosas. Eu quero deixar uma nota de repúdio aqui, pode? Pode. Eu quero deixar minha indignação, porque realmente a campanha continua... né? Não aceite imitações. Camiseta de corrida é roupa para sair. E assim, eu me sinto bem vestido aqui, ó. Correr e caminhar, Jean. Para viver bem. E eu tenho... Ó, essa aqui foi a minha primeira corrida, inclusive. Ah, foi a sua primeira? A minha primeira corrida tava lá na Estrada do Mar ainda. Nossa, correr e caminhar. Agora, por sua vez, né? Isso aqui é uma camiseta de corrida. Aí vem uns irmãos aí com camiseta da correria, entendeu? Vocês entenderam o que eu quero dizer? E aí é meio complicado, entendeu? Mas, enfim, que sejam momentos abençoados aqui com essas perguntas doidas. Só queria lembrar que os caras do PCC é do Corinthians, hein? Você toma cuidado aí. Amém, irmãos? Vamos para as nossas perguntas mais cabulosas do universo. A gente começa aqui com a nossa caixa, que está acabando as perguntas, hein? Está vindo aí a segunda temporada. Quando vier a segunda temporada das perguntas, ou o cara conhece a Bíblia ou conhece a Bíblia, porque aí serão perguntas teológicas. Quem vai ser o primeiro a pegar? Eu vou pegar aqui. Eu já vou logo pegar uma aqui, assim, antes de fechar o meu olho. Deixa eu ver se tem uma... Peguei aqui uma salmão. Pêssego. Uma cor pêssego. Sabe por que o pêssego chama pêssego, né? Por quê? Tinham dois caras. Né? E aí um era tipo a Tatiele, assim, usava um óculos grau. Qual que é o grau dela? Grau 100, né, cara? 200 na direita e na esquerda, né? E aí apareceu um fruto, mais ou menos dessa cor, assim, meio vermelhinho e tal. E aí o amigo dele que enxergava bem, tipo você enxergava bem. Eu enxergo bem. A Tatiele, né? Aí o cara falou, e aí, mano, onde é que tá a fruta? Tá no pé, cego. Tá no pé, cego. Aí ficou pêssego, entendeu? Sacou? Boa, Jorge. Eu também, eu não sou um Renan, mas eu tenho minhas culturas. Pô, sua cultura extrapolou, né, cara? É verdade. A diretora ali colaborou, é verdade, né? Momento Edinara. Momento Edinara. Tem aquela bateria lá.
É verdade. Vamos lá, pergunta interessante. Piercing. Vamos lembrar. Piercing não é brinco, cara. Brinco é brinco, piercing é piercing. Piercing é aquele bagulho aqui, ó. Aqui não, nesse bagulho aqui do olho, aqui nas bochechas, aqui, né? Piercing é certo ou é errado? Quem é que vai querer dar aquela resposta marota? Vamos começar com o nosso Vanderlei. Vandeco Pipoca. Sabe quem é Vandeco Pipoca? Não. É o Bozo cheirador. E ele é o filme Bingo, o Vandeco Pipoca. O Bingo é inspirado no Vandeco Pipoca. Eu vi ele num podcast aí, tava recentemente dando um testemunho. Ele é pastor, cara, uma benção. O príncipe. O piercing é certo ou errado? Pra mim. Sei lá, velho. Piercing é certo ou é errado, porque. A resposta dele foi a melhor, cara. Sim. Foi, acho que, a resposta mais intelectual que já teve em todos os nossos programas, sei lá. Na semana passada ele ficou 12 horas. 12 horas, né? Tipo, hoje foi direto. O jardineiro é Jesus, a árvore. Hoje ele falou, sei lá. Ele começou com um belo de um sei lá. É porque, assim, a cultura do piercing surgiu praticamente agora nos anos 2000, né? 2000, bem pra cá. É recente. Então. Só um umbigo aí, vamos ver o que não tem piercing, não. No umbigo é permitido. Sua esposa tem um piercing no umbigo? Não tem mais. Ah, mas ela já teve. Já teve. Eu quero, tá fácil pra você opinar agora. Pra mim... Eu só quero deixar um conselho. Piercing no umbigo é coisa de corguenta. Pode falar. Eu acho errado. Você acha errado? Eu acho errado. Porque, sei lá, ficar se furando, colocando utensílios no corpo pra chamar atenção. Porque, assim, o piercing, na real, foi feito pra ser chamado a atenção. Se você for analisar, um adorno, né? Colocar um adorno os caras colocam no nariz, um coloca aqui no piercing também. Eu tenho uma prima que tem três no nariz. Assim, inclusive tem uma personagem aí da Bíblia aí que é um adorno, né? Pessoas que eu quero saber quem é um adorno, né? As pessoas gostam de colocar pra se aparecer, né? E piercing na barriga vai ficar mostrando como? Só se for na praia, né? Pra ficar mostrando. Então, eu acho errado. Quem quiser se aparecer, coloca eu conheci um cara. A melancia na cabeça. Eu conheci um mano que ele tinha um piercing nos mamilos aqui. A gente falava, você piercing na teta. Tipo assim, aí o cara coloca aqui coloca nos mamilos, vai colocar a camisa e vai aparecer como? Vai mostrar como? Eu acho errado. Pronto. Você acha errado? Eu acho errado. Tá certo, é a sua opinião. Mas a sua melhor resposta foi a primeira, sei lá. Mas você colocaria Não. Você colocaria brinco dele? Não. Você tem uma cara de quem colocaria brinco. Vai lá, Jorge, você, sua opinião. Eu não... Como posso dizer? Eu não sei. Foi isso que o dele falou. Eu sei lá. Mas assim... Quando a gente não souber a resposta, agora a gente fala, sei lá. Não, eu acho que isso não é muro e não é escorregar. Né? Tudo me é lícito, né? Então, a pessoa pode ter piercing? Pode ter piercing, pode ter brinco, pode ter tatuagem, pode ter o que ela quiser. Eu acho que é um negócio entre Deus e a pessoa, né? Eu, sinceramente, tirei meu piercing... eu não usaria piercing, né? Era ele que tinha o piercing. Você lembra do piercing quem era, né? Você lembra quem era? Um abraço, Andinho. É verdade, né? Andinho, um abraço, Andinho. Um abraço, Andinho Furacões. Um abraço, Andinho Furacões. Dançarino. É verdade, ele tinha um aqui, né? Mas enfim, assim, se você acha que é bacana, quer colocar um piercing, eu não condeno, né? Obviamente, a Bíblia ela vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito, mas precisa entender o contexto do texto, né? Porque muitos usam essa palavra para falar acerca da tatuagem, acerca de marcações, enfim. Mas eu acho que é certo ou errado. Para mim não tem certo ou errado, é fora o íntimo isso daí, entendeu? Se alguém vier, Jorge, eu quero colocar um piercing, você aconselha? Aí eu vou olhar, né? Tipo, vou dar um outro exemplo aqui, a Camila, né? Camila teve um piercing. Sua esposa. O brinco aqui, piercing é brinco em inglês? Né? Aqui é piercing, né? Na orelha virou brinco. É verdade. Mas pra mim piercing é piercing.
né? A Camila acho que já teve um aqui. No nariz, que ela contou a história. Contou? Ela já contou aqui? Não, contou uma vez no restaurante que a gente estava conversando. Então vamos contar aqui, rapidão. Vamos aguenta a Camila. Vamos aqui agora, é aquela ali mesmo. Ó, presta atenção que eu vou contar uma história aqui do piercing. Camila, anos 80, né? Porque ela tá com 53, eu acho. Ela foi e colocou um piercing escondido do pai. José Roberto, negrãozão assim do seu tamanho já. Péricles, né? E aí o pai, você colocou piercing, onde já se viu e não sei o que, vai tirar, falou um monte lá pra ela. E aí acho que ela perdeu esse primeiro piercing. E se eu não me engano, ela foi e colocou outro. E aí quando ela colocou esse outro piercing, se eu não me engano, não sei se ela foi dormir ou foi enxugar o rosto, uma linha enroscou no piercing, inflamou, caiu o nariz, ela teve que colocar o nariz do Michael Jackson. Mano, mudou. Mudou a vida dela, mas por quê? Por uma desobediência. Desobediência, isso mesmo. Né? E ela tinha o pé meio que dentro e meio que fora da igreja na época, né? E ali ela foi desobediente e teve todas essas complicações, entendeu? Inflamou o nariz. Entendeu? Inclusive o apelido da Camila, pra quem não sabe, é coxinha, por causa do nariz que até nariz de coxinha voltou. Que não voltou normal. Acho que a Tatiele também usou piercing pelo tamanho. Bom, enfim. Eu acho que não tem o certo, não tem o errado. É a pessoa, entendeu? Você que é menor de idade, quer fazer tatuagem, pelo menos quando nós éramos jovens, né, É verdade. A tatuagem era só pra quem era maior de idade e era coisa de bandido. Isso não conseguia emprego, aí o pessoal falava que passava doença, quem fazia tatuagem por causa da tinta e tal. Hoje não, hoje você pega os influenciadores, pega os jogadores de futebol, de basquete, ator, o braço do cara parece... Tudo fechado, né? De daí acusa lá, né? O nosso Google da mesa, você fala, ok Google, o Renan faz... Entendeu? Acorda ele. Entendeu? Ele tem uma tatuagem do Popeye que hoje... tá na moda, tá normal. Então, não que eu sou da moda, né? Mas pra mim não tem certo e errado. É a pessoa e Deus e a pessoa e o pai. Você que não é cristão, tá assistindo, segue aí os conselhos do seu pai. Se o pai não aprovar, seu nariz pode cair que nem o da Camila. É isso mesmo. Professor Google Renan. Ok, Renan. Sei lá. Assim, eu falo por mim. Eu tive já piercing. Tenho ainda no umbigo. Não, mentira, tenho não. Seria uma graça. Lembra daqueles alargadores? Não lembro. O pessoal usava, assim, eu tinha no mamilo. Tô usando, tem uma galera que usa, parece bagulho de índia. Não, mentira, não tinha não. Mas chegou a ter. Não, cheguei a ter. No mamilo também? É verdade. Alargador no mamilo. Colocar na boca, aquele da boca. Ver o coração. Eu tive na orelha, 2 furos de cada lado. No nariz também, acho, com 15 anos. Na época de skate, né? Mas aí eu parei de usar pro mesmo sentimento que eu tive quando parei de fazer tatuagem. Né? Nem foi porque eu me converti, foi bem antes. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade. Né? Que eu tinha esse sentimento, eu só tô fazendo porque a galera tá fazendo, pra mim me sentir inserido nessa roda de amigos, sabe? E a gente faz isso pra todas as tribos. Todas as tribos que a gente está inserido, a gente sempre vai querer fazer algo pra se sentir, como é que fala, abraçado. Né? E isso até na igreja pode acontecer também, né? Você fazer algo meio que você ainda não sente de fazer só para se sentir abraçado ali pela comunidade, né? Então esse sentimento que eu achei errado da minha parte e acabei parando com isso. Aí eu tirei os brincos, mas eu acho que não volta ao normal, acho que as minhas orelhas são furadas até hoje, né? Tem 2 furos de cada lado. Tatuagem também parei de fazer, também perdi o sentido daquilo, né? E depois me converti, né? Mas já com a cabeça mudada também. Mas eu acredito que, vamos supor, uma pessoa que tenha piercing, algo do tipo, a gente nunca deve julgar, né? Claro, ela se converta ali, a gente também nunca pode pressionar, você se converteu, tá na hora de você tirar isso aí. Eu acho que vai muito do trabalhar de Deus na vida da pessoa, tem que ser algo natural, não é por força, é por violência, né?
E automaticamente a cabeça da pessoa ela vai mudando, né? Ela vai sentindo aquela pureza, aquela simplicidade do evangelho, né? E eu acho que essa é a natureza do corpo de Cristo, né? A Bíblia fala que o corpo de Cristo, a noiva, ela é pura, né? Pura, imaculada. E essa pureza, ela não é só interna, eu acho que ela envolve também uma pureza externa. Você falar, eu tenho uma noiva pura, trazendo para uma visão natural, material da coisa. Você enxerga uma mulher literalmente sem postiços, digamos assim. Sem algo externo para complementar a sua beleza, né? Não tô falando que unhas postiças e brinco é errado, nada a ver. Mas aquela coisa natural, né? Digamos assim. E o corpo de Cristo, que é a sua noiva, ela tem essa característica de pureza, sabe? De simplicidade. E automaticamente a pessoa inserida no corpo de Cristo, ela vai levando isso para sua própria vida também, né? Então acho que é isso aí. Aos poucos ela vai vendo que algumas coisas vai perdendo sentido, vai abrindo mão. É muito da questão estética, muito da questão da vaidade, né? A gente para de ficar vaidoso para mostrar algo externamente e vai vendo só o que é necessário, certo? Cuidar da saúde não é vaidade, né? Cuidar da saúde é necessidade. Então a pessoa vai, com o tempo, mudando a visão. Fala, não, quer saber, eu vou focar um pouco mais na necessidade e vaidade eu vou dar uma controlada. Eu acho que isso aí aos poucos. Sabia dessa daí que o Renan tinha largador na orelha? Isso aí Tem uma rolemã ali, ó. Não, na orelha eu não consigo colocar. Ele tá deixando a barba agora. Você vai querer ficar que nem aqueles caras com barbão assim? Barbão. Não, a barba eu fiz uma promessa, né? Se o Lula ganhasse, eu ia manter a barba. Eu gostei. Não é Arão, né? Arão, mano. Imagina os olhos da pizza descendo por essa prendendo aqui, o bom que tem pizza a semana toda. Salgadinho, tira o Doritos daqui, ó. Eu lembrei de um negócio. Caramba. Na hora que você leu aí da simplicidade, que inclusive a Bíblia fala, né, que até pegando um gancho das mulheres, que as mulheres se enfeitam com boas ações. Boas ações. Pedro fala isso. Joias, né, brincos e etc. O Delay falou um negócio que eu achei interessante. Né, o sei lá, eu achei muito legal ele falar sei lá, mas a outra parte ele falou que a cultura é agora dos piercing, mas mano, você pega lá no Egito, lá o povo já era, né? Se parar pra pensar, ele falou da vaidade. Você assiste, dá um filme aqui, A Múmia, né? Então as mulheres estão com os braceletes, né? Lá na África, as mulheres usam uns negócios aqui, vira até as mulheres girafa, né, mano? Não é na África. Eu não sei se na África tem. Tá? Tem também? Eu vi na Tailândia. Na Indonésia. E quanto mais subir, mais argola, mais top ela é, isso mesmo, tá ligado? Quanto mais. Tem um perfume que parece essas argolinhas, tá ligado? Como que é o nome do perfume? Minha esposa sempre quer ele. Qual é o nome do perfume? Diador. Quanto mais Diador a pessoa tiver, mais mais. Então, vem de encontro, né? A cultura que o Delay falou, pra mim isso daí já é de Miliduque, né, meu? Os índios lá colocam os bagulho aqui na boca, né? Direto na boca. Entendeu? Tem, eu assisti o primeiro Pantera Negra, tinha um tiozão lá do que ele tinha um bagulho E Isaías, se não me engano, Isaías também eles condenam, né? Fala, olha, as mulheres de Jerusalém usam joias, adornos, mas eu, Senhor, colocarei a mão. Mas naquele contexto, porque estava focando muito na vaidade, esquecendo de buscar a face, né? A face de Deus. É isso aí. Né? E quando Paulo e também Pedro comenta da questão da vaidade da mulher, que tipo assim, não é que ela não pode usar um brinco, passar um Mary Kay na cara. É que tipo assim, que elas se preocupem com as coisas de Deus. Você quer se enfeitar com adorno? Beleza, fica aí bonita. Mas coloque aqui o trono em primeiro lugar. E vai lá e dá uma enfeitada na sua cara. Até porque a Bíblia condena o quê? Se você está de jejum, né, não acorda com o cabelo tudo em pé, não sai com cara
tristonha, né? Para todo mundo ficar com dó sabendo que você tá de jejum, Verdade. que você tá passando por uma prova. Então, quando ele fala assim, que os adornos tem que estar com o coração voltado a Deus, ele não está falando que, esquece, você não vai poder dar um banho de loja, mas que você esteja no centro da vontade de Deus e pode até, inclusive, usar essa camiseta que o Delay tá aí, inclusive, entendeu? Faz. Desculpa, é que não aguentou. eu acho que isso para mim é heresia. Eu não ia falar, mas... Polêmica. Eu vou falar a minha opinião. Eu acho assim, rapidão. Eu acho que está muito voltado. O Delay falou, vou pegar um pouco do gancho do Delay e um pouco do gancho do Jorge. Cara, eu nasci num tempo que as coisas eram um pouco mais simples. Então, tipo, realmente, um cara tatuado, uma mina tatuada, era do crime, né? A pessoa é criminosa, a pessoa tem tatuagem e tal. Nossa, que absurdo. Não acredito que a pessoa colocou isso, pá. Então tinha essa cultura da criminalidade, vamos assim dizer, né, cara? O cara é um criminoso. Só que isso é a sociedade que impôs, não é a Bíblia. Volto a dizer, a Bíblia não tem nada a ver com isso. A Bíblia, inclusive, eu recebi da direção aqui uma passagem que eu quero passar para vocês aqui rapidão, que é bem interessante. Que está em Gênesis 24. 47. 17, depois vai para o 21 e 22. Então o empregado de Arão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou, né, que aí já é o 21, ficou observando a moça para saber se o senhor havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas, é uma bicha pesada, hein? E colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesava mais de 100 gramas. Quer dizer, o cara deu um dinheiro para ela nos dias de hoje, né? É ouro pra caramba. Eu acho assim, culturalmente falando, tá ligado? É natural, hoje virou muito normal. Só que dentro da minha, aí é o Jean falando, não é a Bíblia. A Bíblia acabou de falar que o cara deu um piercing pra mulher pra colocar no nariz. Culturalmente falando, pra mim eu ainda fico meio que chocado. Eu vejo uma pessoa, pra mim, é o Jean, tá ligado? Não é a Bíblia, pelo amor de Deus, vamos confundir a minha opinião com a palavra de Deus, tá ligado? Isso é o Jean falando. Eu quando vejo a pessoa com um bagulho aqui no nariz, aquele bagulho freio de boi, tá ligado? Eu fico, mano, eu fico meio assim, tá ligado? Mas é a minha visão porque eu nasci dentro de uma cultura. Pô, eu tenho 50 anos, né, mano? Na minha época os bagulhos eram diferentes, não tinha essas coisas, né? Um homem colocar brinco na minha época era, nossa, mano, o cara colocou um brinco e tal. E geralmente aquele brinco de George Michael, né? Que era um bagulho com uma cruzinha aqui, né? Mano, mas até aí, cara, saca? Era um bagulho mais ou menos assim, tá ligado? Pô, e até tinha aquela cultura do cara de brinco, era meio tipo, esse cara ele é baitola. Né? Tinha esse pensamento, tá ligado? Só que assim, eu particularmente eu respeito. Você quer usar brinco? Usa. É que a minha visão choca. A visão pessoal do Jean choca. Não é a palavra de Deus, tá ligado? Brinco, alargador, piercing na teta. Tatuagem, eu acho. Eu sempre achei normal tatuagem. Sempre achei muito normal tatuagem. Meu irmão mais novo tem 4 tatuagens. Das 4, 2 eu desenhei. Não tatuei, desenhei pro tatuador desenhar. Cara, normal. Se quer tatuar, tatua. A Bíblia fala que a gente não pode se tatuar pelos mortos ou pelos outros, né? Ninguém é propriedade de ninguém. Até ele estava conversando com a esposa do Renan sobre tatuagem. Ela falou assim, o problema da tatuagem é o seguinte, você primeiro precisa saber o que você vai tatuar. Segundo, você tem que tatuar um negócio legal, porque isso vai ficar para sempre. E se você for tirar com as técnicas que tem, ainda vai ficar cicatriz. Então você tem que tomar cuidado. Então tatuagem, mano, o que me choca, são os piercings em lugares bem sinistros, como tipo aqui na bochecha, aqui eu não sei o nome disso aqui, ó, entre o olho, tá ligado? Saca? Aqui assim. Minha prima tinha uma argola aqui e 3 aqui no sobrancelha. E as bolas que estão colocando aqui? Então, as próteses demoníacas. Diabão, né? Cara, os caras põem uma prótese aqui. Não, lente preta não. Os caras tatuam o branquinho do olho. Isso, mano, isso me choca demais. Tem um cara,
Pô, eu não vou lembrar quem que é o cara. Acho que ele é o cara mais tatuado do mundo e ele é brasileiro. E ele, mano, ele tirou essa cartilagem do nariz. O cara tirou. Uma caveira, né? Você viu esse cara? Foi no Rafinha Bastos. Né? Rafinha Bastos, depois manda um vídeo pra nós. Cortou aqui assim, ó, no negócio, tatuou toda a cara dele, colocou aqueles dentes do ogro aqui assim. Acho que é o Diabão, o cara de Santos. É o Diabão, o cara chama Diabão? Chama Diabão. Agora, sabe o que ele fez agora? Colou os 2 dedos assim, ó. Mano, o cara, tem os dentes aqui, tem um quer virar um ET, velho? Esse cara, mano, eu olho aquilo ali, eu fico chocado. Esse tipo de coisa me choca. Por que me choca? Vou falar por que me choca. Porque esse cara e o Ken humano são as pessoas que me chocam. Que são pessoas que buscam esse tipo de coisa. Mas essa é a minha versão. Porque esse é o Jean, cara. Esse é o Jean falando. Não é a Bíblia, não é a igreja, não é a religião. É que eu não gosto. Eu acho que nem por eu achava o Whindersson Nunes muito legal. Não sei, ele fez uma tatuagem aqui, outra aqui, ele ficou estranho. Acho que ele perdeu um pouco da graça. Pra mim. Não quer dizer que isso, mano, um cara é sem graça. Ele ficou triste com a tatuagem, né? Ficou estranho. É que aí é uma questão de opinião. Piercing é certo ou errado? Não, ele é o que o Jorge falou, é a opinião da pessoa. Se a pessoa quiser usar, se a pessoa quiser fazer um piercing, quiser fazer alguma coisa diferente pra ela, se sentindo bem, eu acho que não há problema algum. O lance é realmente a gente entender o que aquilo pode ser eterno. Que nem um alargador, o cara coloca um alargador, a orelha do cara fica desse tamanho, né? Quando o cara tira, ela continua, porque a cartilagem aumentou, aí fica aquele bagulho meio murcho aqui, né? E lembrando a todos vocês que gostam de piercings e tatuagem, também você vai ficar velho. Dependendo de onde você fizer a tatuagem, ela vai murchar, porque a pele vai enrugar, né, cara? Então vai ficar feio. Meu urso vai ficar igual um cachorro, velho. Vai ficar um cachorro. Isso é o caramelo, urso, vai virar o caramelo daqui uns 30 anos. Entendeu? Na dúvida faz um maracujá. Então, eu acho isso, é sempre saboroso, né? Boa. Eu sei lá, eu não acho errado. Eu não acho errado. É que eu me choco. Entendeu? Saca? Eu, tipo assim, mano. Né? Minha esposa tem piercing no umbigo, tinha piercing no umbigo na época que ela dançava o El Chan. E aí ela tirou, cara. Aí, tem outras opções aí. Tô brincando, minha esposa tem até um testemunho com relação ao segundo brinco. Segundo brinco? Você podia vir aqui contar esse testemunho com relação ao seu segundo brinco, hein? Ah, você já contou o testemunho aqui no podcast? Ah, então tá bom. Bom, então. Depois a Tatiana vai colocar nos comentários qual o número, porque hoje é o 41. Em qual episódio ela contou esse testemunho aí? Que a pessoa tem que procurar aí. Exatamente. Tatiele do futuro, coloca aí no chat aí. Mas tu falou o negócio da sociedade impor, e é verdade mesmo. Você falou das argolas. As argolas, quanto mais as mulheres tinham no pescoço, determinava o status social dela. Que mais? A Yakuza, os caras fazem as tatuagens da Yakuza, só que não faz com maquininha, igual maquininha Nutella. Os caras fazem com madeirão, tinha umas madeiras pontudas lá e no martelo, entendeu? E na Yakuza, os caras que tem mais tatuagem, corpo mais fechado, se demonstra sinal de bravura, né? Se eu for ver o significado de vários outros povos, a marcação, as tatuagens, essas coisas, tá muito envolvida a status. Ah, tu tá nessa pegada há tanto tempo, dá pra me ver pelas suas marcações. Ah, você é intenso nessa nossa pegada aqui pelo teu número de piercing, né? Pelo teu número de comprimento do pescoço. Então isso determinava o quanto que a pessoa era intensa ou não na cultura dela, na tradição dela, né? No Velho Testamento, a lei ela foi escrita em pedra, né? Algo externo. E as marcações do povo de Deus era algo externo também, que era o prepúcio. Obviamente que o cortar do prepúcio não era uma questão de status social, porque não tinha um que cortava mais, cortava menos, né? E também tu não falava, tu não mostrava, não, eu sou israelita, ó, e o jaleco ali. Eu não sei se os caras faziam isso, né? Tinha uma carteirinha de israelita, um pedacinho de... Que sacanagem. Mas depois, com o Novo Testamento, o Senhor fez uma marcação conosco. Pode crer. Ele escreveu a lei, os seus mandamentos, no nosso coração. Certo? Então, a marcação ela saiu do campo externo de tradição da sociedade, algo que a gente vê e lê, fala, tu tá nessa pegada. E veio para algo interno. Né? E aí ele fala, a marcação ela é interna, tá escrita no coração de vocês. Deus marcou vocês como povo dele no coração de vocês.
Aí fica a treta a gente visualizar, pô, quem tá do nosso lado, quem é filho de Deus, né? Aí é pelos frutos. Jesus fala, conhecereis a árvore pelos frutos, né? Então acho que o nosso piercing, o piercing do cristão, tá lá em Gálatas 5, são 9 piercings, né? Eu acho que seriam 9 piercings, um piercing da delicadeza, o piercing da amabilidade, o piercing do domínio próprio. E são coisas que não tem como você visualizar e ver, pô, será que o Jorge tem o piercing do domínio próprio? Entendeu? Então por isso que a gente também tem que ter muita consciência de não julgar o próximo. Ou seja, o Novo Testamento quebrou tudo aquilo que a sociedade determinava como válido. Ou você é bom, ou você tem uma hierarquia alta, ou você está há bastante tempo na pegada. O Novo Testamento quebrou tudo isso, né? Ou seja, quem julga literalmente quem é bom, quem está há bastante tempo, quem é mais intenso ou não, somente Deus. A gente entregou tudo essa nossa forma de ver ao mundo a Ele, confiando a Ele. Entendeu? Legal. Acho que, deu uma mudada de mente. É que eu acho que tem muito também, Renan, no bagulho, você tá falando uma coisa muito louca, mas também acho que tem muito bagulho do quanto você é resolvido, né, cara? Eu particularmente, eu sou um cara muito resolvido, cara. Eu, tipo, mano, eu sou gordo, mano, uso óculos, sou careca, tá ligado? E se a galera fala, ô, careca ali, eu falo, sou eu, sou careca, tá ligado? Ou 4 olhos, sou eu. Você tá no ligado? México ia virar presidente. Cara. Porque o México, no México, pelo menos há 50 anos atrás, hoje não, de boa. Mas 50 anos atrás, que eles tinham bastante problema com fome, essas coisas, as mulheres só queriam casar com caras gordos. E o cara gordo era muito bem visto na sociedade. Falou, mas esse cara é gordo, esse cara tem dinheiro, esse cara come bem. Entendeu? Então o cara ganhava cargo. Mano, olha, tá vendo? Eu já ia me dar muito bem no México, hein? Tá vendo, Tatiele? Guarda essa informação pra você aí. Entendeu? Você que tem cara de mexicana. Por isso que ela casou comigo. O cara é gordo. Mano, cara, agora tem gente que precisa se resolver. Então eu acho que de repente ela coloca um piercing, faz uma tatuagem pra poder se afirmar. Sei, cara. Tem o bagulho da vaidade mesmo, tipo assim, mano, eu preciso, sei lá. A gente vem aqui, a gente coloca roupa. Eu, particularmente, mano, 99% dos vídeos que você vê aqui no Se Liga, eu tô de camiseta preta. Por quê? Você vai falar, por que você usa muito camiseta preta? Porque eu não quero ficar trocando de camiseta. Tá ligado? Vou com a camiseta cor assim, camiseta cor assado e tal. O Jorge, ele não tem camiseta. O Jorge só tem camiseta de corrida. Por isso que ele vem. Só camiseta de corrida. Aquilo ali não é camiseta. Aqui é esse aqui. Não é mesmo, é um manto. Entendeu? Pra mim, entendeu? Então, tipo assim, mano, ali é tipo, mano, é uma questão de, sei lá, gosto, né, cara? Só que eu acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que tem que respeitar. Quem quer usar piercing, use, entendeu? É que eu tô falando pra você. Eu falei a minha visão, porque eu quero deixar claro que isso é o Jean. Quando eu olho uma pessoa que nem eu tava um dia desse na Galeria do Rock aqui em São Paulo, eu fui pegar uns bordados lá, de um trampo. E aí aí um cara falou, tatuagem. Na hora que eu olhei pro cara, que eu não olhei direito, eu falei, não, obrigado. Mas quando eu olhei assim, o cara era todo tatuado e o olho dele era tudo preto, tá ligado? O cara parecia o Gambit dos X-Men, cara. Eu falei, nossa, cara, aquilo ali me choca demais, cara. Aquilo me traz um mal-estar. Mas aí eu respeito, né? E você vai entrando ali na Galeria do Rock, tem uns estúdios de tatuagem, inclusive, muito bonito, muito arrumado e tal. Mas você vê o povo todo tatuado na cara. Eu vi uma mina assim, acho que ela colocou um bagulho aqui na bochecha, a bochecha dela ficou assim, ó. E o beiço dela ficou estranho, né? Ficou estranho. Mas claro, tem quem goste, né, cara? Então a gente vai respeitar. E, Jean, né, e tem um detalhe também. Piercing vai da consciência da pessoa. Se ela quiser fazer, ela faça. Que nem umas coisas que eu já não faria, porque o piercing o cara vai sentir dor. Ele vai ter que furar. Vai ter que furar a orelha, vai ter que furar a língua, vai ter que furar a parte do corpo tem esses detalhes, né? Deixa aqui, você tem piercing na língua, deixa aí no comentário. Vai furar, tipo, até vamos lá, tatuagem. Tatuagem também, cara. O cara vai ser furado, vai ficar cortando sua pele. Vai da consciência da pessoa. Então. Uma picadinha. Essa pergunta aqui vai pro limpo ou vai pra caixa da Pandora? Acho que é tranquilo. A galera quer responder? Vamos pegar uma caixa de uma pergunta da galera, porque a gente já falou. Só o piercing durou 30. Nossa, é verdade. 30 minutinhos. Deixa eu tirar uma da caixa. O Delay tá sendo amigo, hein? Não, sou contra. Agora, né? Eu vou acho fazer que vai doer lá do Eu vou fazer um. Mas dói, velho.
Eu vou fazer um. O dele ele começou com o sou contra e ele chegou no eu vou fazer um. Amanhã ele aparece aí com piercing no nariz. Pô, essa pergunta... Sabe quem eu tô sentindo falta? Tô sentindo falta do Renato Paranhas. Renato Paranhas, queremos você aqui, hein? Vê se você aparece de novo no nosso programa. Você só tá mandando perguntas, mas você não tá vindo. Pergunta de Renato Paranhas, que manda 421 perguntas. Aliás, se você quiser participar do nosso programa, você é nosso convidado, entendeu? Então mande suas perguntas, mas deixe ela no comentário, não deixe ela no chat não, porque as perguntas do chat é difícil de pegar, mas as dos comentários fica mais fácil. Então deixe a sua pergunta nos comentários que a gente vai responder aqui, em nome de Jesus. Amém? E a pergunta do nosso amigo Renato Paranhas, mais uma vez, porque ele deixa 150 perguntas para nós, diz assim: todos os caminhos levam a Deus? Que da hora essa. Pergunta interessante. Eu gostei hein? da pergunta. Também gostei. Essa vai ser boa. Todos os caminhos levam a Deus? Tem 40 minutos aí de sobra aí? Professor Renan, começamos com você. Todos os caminhos levam a Deus? Tem. Eu vou dar um ganchinho, que aí depois o Jean vai falar bastante, né? É uma porrada. Eu vou falar de um caminho. Porrada só que nova. leva a Deus. Para mim só tem um caminho que leva a Deus. Só os eleitos conhecem esse caminho. A gente gosta de apresentar o caminho, né? Que é o verdadeiro evangelho. Sempre tem que ser o nosso primeiro foco. Mas também combater aqueles falsos caminhos, né? Para que os irmãos não tropecem neles, né? Depois o Jean vai dar uma complementada nessa questão aí sobre todos os caminhos também, que ele vem batendo recentemente, né? E é sempre bom, eu acho muito importante essas porradas. Porque é algo que, se você falasse para uma pessoa 100 anos atrás, a maioria ia falar, não, acho que não. A maioria, inclusive, que não é cristão, ia falar, eu acho que é o caminho dos crentes lá, sabe? Eu até acredito muito neles, né? Mas eu não acho que sejam todas as religiões, vamos falar assim, umas religiões que levam a Deus. Hoje não. Hoje é muito comum, inclusive, alguns crentes, se você perguntar, vão concordar com isso. Né? Tá tão enraizado que vão falar, não, realmente, a gente é crente, mas eu acho que pelo amor do fulano que demonstra ali na outra religião, acho que Deus vai lhe aceitar tudo. Eu vou pegar uma história que teve na Bíblia, claro, quando Arão foi levantado pelo Senhor como sacerdote. O sacerdote era aquele cara que fazia a ligação e expiação dos pecados do povo para com Deus, né? Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Verdade. Certo? E a mesma validação que Deus deu para Arão, para validar a sua função como sacerdote, ele deu para Jesus Cristo, para validar a função de Jesus Cristo como sacerdote. Verdade. Certo? Então, no Antigo Testamento, ali no deserto, o povo israelita tinha um caminho, que era Arão. Arão que fazia inspiração pelo povo ali, com os rituais, as tradições sacerdotais, etc. E hoje caminha Jesus Cristo. E qual foi esse sinal que Deus deu ao povo, né? Para validar, para que a gente enxergue, esse é o cara. Arão teve 11 caras que surgiram ali durante o povo, não dava para controlar todo mundo, era só Arão, Moisés, Miriam, a galera ali, as tribos em volta, e não se sabe como surgiram isso, né? Mas se apresentaram 11 caras ali, não sei se foi 11, não vou saber o número exato, falaram, a gente é o sacerdote do Senhor. A gente é o sacerdote do Senhor, a gente trouxe nossa galera aqui, a gente veio fazer a expiação dos pecados por eles. E Moisés e Arão olhou e falou, quem levantou esses caras? E o povo começou a olhar, porque quando você não consegue detectar a origem, você esquece. O povo esqueceu, e é normal, o povo esqueceu que Arão foi ungido pelo Senhor ali. Uhum. E fala, e agora? Quem que vai ser os sacerdotes do povo? Quem é válido? São 12 caras aqui, Arão e mais 11. Certo? Então o povo estava confuso. Aí Moisés falou, eu quero o cajado de cada um. Colocou, né? Numa caixa, agora eu não lembro onde eles colocaram. Deus falou, coloca o cajado de cada um, né? E espere um tempo. E o pessoal não entendendo nada. E o cajado é um pedaço de madeira. De madeira, né? Exatamente. E a madeira cortada. O que acontece com uma madeira cortada? Nada, ela só apodrece e fica oca. Certo? Essa é a coisa natural do cajado ali. Depois de um tempo, abriram, foram tirando os cajados, falaram, mas o que Deus quer falar, né? Tó seu cajado aqui, a gente não está entendendo nada, tó seu cajado. Foram pegar o de Arão, estava florescido. Aquilo era um sinal, aquilo era um milagre.
Fala, mano, tem um cajado florescido aqui. Isso é impossível. De quem que é esse cajado? É de Arão. Isso mostra que aquele que é o único capacitador de fazer um milagre, fez um milagre em cima do cajado de Arão. Que era o quê? A ressurreição de algo. Né? Que era o cajado ali que não podia florescer e floresceu. Então ali todo mundo entendeu. Foi pelo sinal e pelo milagre, Deus validou a função de Arão. Validou Arão como sacerdote do povo. Então todos entenderam pelo sinal de Deus. Com Jesus Cristo foi a mesma coisa. Né? Todas as religiões têm um cara, tem um guru, tem uma pessoa, tem aquele que levantou as ideias, tem aquele que movimentou multidões. Jesus também movimentou multidões. Para as outras religiões, Jesus é um profeta. Né? Ou seja, para as outras religiões, pegaram Jesus e falaram, a gente também é caminho para Deus. Tá? Só que Deus, ele validou Jesus com a ressurreição. Só um ressuscitou. Exato. Né? Não foi, claro, com todo respeito, Buda, Dalai Lama, Gandhi, não foi nenhum desses caras que ressuscitaram. Somente um Jesus ressuscitou. Então, o milagre é um sinal de Deus para a validação de um sacerdote. Então, Deus fez esse milagre tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, por isso que a palavra fala somente crendo que Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou. O ressuscitar é um sinal de Deus, né? Paulo fala que os milagres são o poder, o testemunho do poder de Deus para nós. Certo? E se a gente não crê que Jesus ressuscitou, a gente vai estar rebaixando Jesus como um profeta mortal. Exato. Aí sim, todos os caminhos levam a Deus, porque todo mundo morreu, não tem nenhum validado aqui. Mas não, Jesus ressuscitou e somente a Ele que devemos dar essa validação. Certo? Então eu vejo dessa forma. Você fica falando sobre a ressurreição de Cristo. Há algumas semanas o Jean viu um vídeo aí e tá meio nervoso. De um cara, um vídeo de um brother. Eu falo o nome do cara, Não, calma. Não, mas essa é a técnica. Quando você tira o milagre, você coloca todo mundo no mesmo nível. Eu falo o nome do cara, eu dou nome aos bois, cara. Aqui é nome aos bois. Que isso, gente. Entendeu? Aqui eu não tenho. Calma. Eu vou beber um gole d'água porque esses caras me revoltam. A pergunta é ótima, né? Todos os caminhos levam a Deus. A palavra ela fala de alguns caminhos, né? Fala da porta estreita, né? Da porta larga, né? Mas pegando o gancho do professor, quando se tem Jesus Cristo no centro, né, existe um intermediador entre a humanidade e Deus. Né? E quem é esse daí? Né? Cristo. Né? Eu não quero, obviamente, fazer uma guerra santa, sei lá se é esse o nome, eu não sou intolerante religioso, né? Obviamente, se eu tenho a oportunidade de falar acerca do Evangelho para um católico, falar do Evangelho para um católico, sim, né? Do ponto de vista do protestante, né? Para um cara do candomblé, a gente vai ali trocar informações, eu não discuto religião, política, futebol discuto, porque aquilo ali, ali é um absurdo, entendeu? Mas para mim, o caminho que leva a Deus é Cristo. Tenho inclusive uma canção aqui, o Jean vai me ajudar, O Caminho. Jesus Cristo é o caminho. Poucos entenderão essa. Ele é nossa vitória. Esse cara ele rimou glória com glória. Muito criativo. Mas para mim, todos os caminhos levam a Deus. Para muitos, talvez, eu tenho Deus no coração, né? Quem nunca? Sou eu e Deus, né? E tal. Realmente, Deus ele está em todo lugar, né? Ele está aqui agora, assim como o ar que nós respiramos está aqui presente também no ar, né? Mas o que nos ligou, principalmente nós aqui do Brasil, não o povo escolhido de Deus, foi Cristo, obviamente, através de homens levantados por Deus, né? Como, por exemplo, Paulo, porque se não fosse Paulo, não São Coríntios, se não fosse São Paulo, o evangelho não chegaria aqui pra gente, entendeu? São Paulo, tá?
Mais Mas eu só queria dizer uma coisa para você, e isso é importante. O diabo é independente, mas Deus é fiel. Só queria dizer isso. Isso é verdade. Mas tem um clube da Baixada lá que é Santos. Vários. Ai daquela Palmeiras, se não der fundo. Mas assim, talvez tenha até um ditado com esse nome aí, né? Não sei se existe. Todos os caminhos levam a Deus? Eu acho que não. Tá? Não quero falar da religiosidade, mas sim quero falar de Cristo. Para mim, a pessoa que aceita Cristo, anda nos caminhos de Cristo, e quando se desvia, assim como o filho pródigo, e depois ele retorna, Cristo faz uma festa, pega um anel, e vamos voltar aqui para o caminho que vai levar à casa do Pai. Né? Aquela casa que tem muitas moradas, aquela casa da hora. Né? Então, se você está num caminho torto, você está num caminho da balada, das drogas, né? A gente acabou de falar aqui do piercing. Se você está colocando piercing aí, tretando com pai, com mãe, para falar que é rebelde, desrespeitando, ou vou colocar por uma questão de vaidade e tá dentro da igreja, a gente sabe que o sábio falou que tudo é vaidade, esse sábio não foi dessa vez o Renan, e não estou falando você que usa piercing vai para o inferno, não. Estou falando que todo ato de rebeldia tem um caminho que não leva a Deus. Então, para mim, todos os caminhos levam a Deus? Não. Para mim, o caminho que leva a Deus é Cristo. Sem querer lançar polêmica aqui, né? Mas, poxa, a Nossa Senhora intercede. Não, o nosso intercessor é Cristo. Poxa, eu vou fazer um trabalho para abrir caminhos. Não, quem para mim abre caminhos é Cristo. Vou pegar um sininho, vou ficar um livrinho vermelho e vou ficar fazendo repetições de orações. Não, inclusive Cristo, ele deu uma aula para os mestres da lei, vocês que ficam aí fazendo orações repetitivas e tal, e bababá. Então, para mim, o caminho que leva a Deus é Cristo. Eu vou dar minha opinião e eu quero trazer um exemplo dentro da minha opinião. É o seguinte, você chega e você fala assim, eu vou numa pizzaria, certo? Pizzaria, vamos pegar. Fui ontem numa pizzaria. Qual que você foi? Não sei o nome, lá na Pauliceia, em frente... 3 em 1? Em frente ao cemitério. Pizzaria em frente ao cemitério, cara. A subidinha, não tem um cemitério aí da Pauliceia? Sei. Pizzas Tem uma pizzaria vivas. em frente. Tem a padaria, a pizzaria e o cemitério. Bom, eu vou dar exemplo de uma pizza famosa aqui em São Paulo, que é a 1900. Tem uma pizzaria 1900, Sala pizzaria. VIP é boa também, Sala VIP, Esperança. Bom, eu vou na pizzaria, cara. Cheguei na pizzaria, sentei na pizzaria, o garçom vira e fala assim, aqui tá o cardápio, e o cardápio vai o que me oferecer? Pizza. Eu falo assim, eu quero arroz, feijão, bife, batata frita. Aí o cara fala, o senhor veio para uma pizzaria. Não, mas eu quero arroz, feijão, bife, batata frita. Ele falou, não, mas o senhor veio numa pizzaria. Mas aqui não, eu vou responder, mas aqui não é um restaurante, que só vende pizza. Entendeu? Então tá bom, eu quero um arroz, feijão e filé de frango. Ele falou, mas não tem isso aqui. Você está insistindo numa coisa que não existe. O grande lance é o seguinte, o evangelho do Senhor, ele é igual a uma pizzaria. É pizza, cara, mano, é aquilo, é quadrado. Tem uma cena do Homem-Formiga, do primeiro Homem-Formiga, que o cara chega na Baskin Robbins, que vende tipo uns geladinhos, tá ligado? Uns cremes de fruta. O cara vira e fala, eu quero um cheeseburger. Aí o Homem-Formiga fala, aqui é só coisa gelada. Ele falou assim, então tá bom, então me dá uma batata frita. Ele falou, mano, não tem aqui, tá ligado? Saca, você tá querendo pedir coisa que não existe, tá ligado? Sabe, o grande lance desses caras é que eles pegaram a palavra de Deus e deturparam ela. De uma forma que, tipo assim, o caminho, todos os caminhos levam a Deus. Não, é claro que não, tá ligado? O que acontece é o seguinte, eu vou respeitar, obviamente, as outras religiões, por quê? Porque os caras creem naquilo. Então eu não posso chegar, por exemplo, num Islã e falar assim, mano, Maomé estava errado. Não posso falar isso pro cara. O cara acredita. Se o cara me contestar e se o cara quiser debater comigo, a gente vai sentar e debater milagres de Cristo e milagres de Maomé, tá ligado? E aí ele vai tirar a conclusão dele no final. Eu não vou chegar num ateu e colocar na cabeça dele o fato que Deus existe.
Porque a base dele é a ciência, então eu vou respeitar. Assim como eu também não vou chegar num cara que é praticante do candomblé ou da umbanda e começar a criticar Exus e orixás, mano, é a crença do cara. Então eu vou respeitar. Se ele perguntar pra mim se os meus, ou ele me afirmar os meus caminhos levam a Deus, eu falo sim, infelizmente não. Tanto os seus caminhos não levam a Deus, quanto o Lula não tem 10 dedos. Isso pra mim são fatos. Tô certo? Tô certo? A gente tá falando de fato. A gente não tá falando de suposição. São fatos. Entendeu? Aí eu vou na palavra de Deus, porque 99% das religiões tem como base a Bíblia. Né? E lá em João 14, versículo 5, Tomé pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí que Cristo responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou na tradução livre, ninguém vem a Deus senão por mim. Então ele é o caminho até. O meu problema não é, como eu falei, os meus camaradas do candomblé, da umbanda, a galera da igreja católica, os mormons, os testemunhos de Jeová. O meu problema não é os islâmicos, os espíritas, até mesmo os satanistas. O meu problema são os movimentos que se criaram dentro da suposta fé cristã, que fazem pessoas irem a Deus. Eu, inclusive, ministrei na quarta-feira passada exatamente isso. Né? Se você não assistiu, assista a live de quarta-feira passada, a live do dia 9/11. Amém? E eu falo exatamente sobre isso. Por quê? Porque você tem um movimento que foi criado dentro da igreja evangélica, que é o movimento da teologia da prosperidade. Ou seja, se você der dinheiro, você encontra Deus. Não é assim que funciona. Não funciona dessa maneira, isso para mim é um fato muito verdadeiro. Aí tem um outro movimento que veio contrapor esse movimento, que é o calvinismo, que aí o cara pegou a filosofia. A filosofia te leva até Deus. Não, a filosofia não te leva até Deus. Quem te leva até Deus novamente é Jesus Cristo. Aí surge o terceiro movimento, que é o pecado te leva até Deus. Mano, aí é absurdo, cara. O terceiro movimento, que é a teologia liberal, ou liberalismo teológico, é um absurdo. Que eu vou falar o nome do cara, Henrique Vieira. Calma, tá ligado? Calma. Esse cara se diz pastor. Toma uma água aqui. Calma. Ele tá. Ó, chegou a 198 o seu batimento cardíaco. Eu fico exaltado, sabe por quê, irmãos? Porque o cara chegar e falar. Vou falar uma coisa pra você. Pastor Delei. Quando nós fazemos um exorcismo, e eu e o Delei já fizemos alguns, tivemos esse desprazer, porque ninguém tem prazer de fazer exorcismo, né? Como que você sabe que a pessoa que o demônio saiu da pessoa? Quando a pessoa confessa que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. E que ele veio em forma de homem. E que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Não, você esqueceu dessa parte. Não, O diabo não consegue confessar isso. Sabe por quê? Porque isso incomoda ele demais. Porque ele sabe que a vitória, como o Renan falou aqui propriamente dito, a vitória do Senhor está na ressurreição de Cristo. Ele não consegue confessar isso. Um endemoniado, ele não consegue de forma alguma. Se você está expulsando um demônio e ele não consegue falar que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, é porque o demônio ainda está lá. Porque incomoda o inferno, incomoda as pessoas que não estão com Cristo. Entendeu? E aí o que acontece? Quando eu pego um pastor falando que a ressurreição foi uma mentira, ou que a mensagem de Maria é uma mensagem subversiva, porque ela queria, na verdade, contrariar Roma, e não o fato que Cristo ressuscitou, pô, esse cara, ele acabou de excluir Cristo da equação. Ele colocou Cristo como mais um profeta. E esse cara ainda se diz pastor evangélico. Evangélico de qual evangelho? Que eu não consigo entender. Aí vem um outro que vira e fala assim: a Bíblia precisa ser revisitada, precisa ser revisada, que é aquele retardado. Para mim não é um retardado, é de René Kivitsky. Para mim é um retardado. Entendeu? É um cara que, não tem, mano, um cara que não leu a Bíblia. É um cara que não leu a Bíblia. O cara é analfabeto. Eu vou falar analfabeto, porque esse cara ele não sabe uma coisa chamada interpretação de texto. É de René Kivitsky, você não sabe interpretação de texto. Henrique Vieira, você não sabe interpretação de texto. Ou esses caras, eles querem ficar ligadinho ao movimento progressista, que é um movimento que sai hipocritamente, e eu vou falar hipocritamente, da Rede Globo de televisão. Porque tem muito disso. O Henrique, onde tramita o Henrique Vieira? Ele tramita com Caetano Veloso, ele tramita com Gilberto Gil, com Chico Buarque de Holanda, com o pessoal do Porta dos Fundos. É isso que ele tramita. Então esse cara, ele não está em busca de salvar vidas ou pastorear vidas. Ele está em busca de fama.
Qual é o currículo desse cara? Esse cara é engraçado o currículo desse cara. Esse cara, hoje ele é deputado, ele se diz pastor, vou colocar aspas aqui no pastor, filósofo, ator e palhaço. Tá ligado? E uma. É um palhaço. Você esqueceu de uma. E ele é humanista. Desculpa daí. Tem um detalhe. Cara, que é um outro absurdo. Mano, procurem filosofia humanista só pra você ver o que acontece. A filosofia humanista é a base do nazismo, cara. Entendeu? Saca? Não faz sentido. Então o meu problema não é os meus colegas, os meus irmãos, os meus amigos de outra religião, porque as pessoas creem no que elas querem. Verdade. Entendeu? Saca? Eu não posso chegar para um cara que tá bebendo, bêbado, falar assim, olha, para de beber, cara. Eu não posso falar isso. Isso é normal, cara, porque o cara ele tá vivendo naquilo que ele acredita. Agora, quando um cara chega na igreja bêbado, um pastor, ou um diácono, ou um presbítero, ou um membro da igreja antigo bêbado, pra mim eu tenho um problema. Porque esse cara, ele conhece a verdade. Pra mim, mano, naturalmente, Henrique Vieira, Ed René Kiviski, esse cara não conhece a verdade. Porque se ele conhecesse a verdade, ele seria liberto por ela. Entendeu? E aí esses caras, como o João Calvino também, pra mim, esse cara não conheceu a verdade. Esse cara tava em busca de fama. Entendeu? E quando a gente chega nesses caras que estão em busca de fama, esses caras querem sucesso. E aí quando você coloca o sucesso na equação do conceito cristão, ele é óbvio, ele vai falar aquilo que vai te confortar. O Lula passou a eleição inteira falando que ia fazer tudo para todo mundo. Chegou agora, na hora que ele vai assumir, ele tem que ficar criando ministério, porque ele foi prometendo. Não, vem cá, se ali é mim. Não, vem cá, se ali é mim. Mas o Lula é bom nisso. Ele é um grande articulador. Ele sempre foi um grande articulador. Isso você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, mas ele é um grande articulador. Isso é um fato. E agora ele tem. E ele já começa, um dos primeiros discursos dele, falou assim, nem tudo que eu prometi eu vou conseguir cumprir. Né, cara? Ele começou com essa ideia, tá ligado? Saca? Então, quer dizer, esses caras, eles fazem coisas pra tipo assim, não, tá tudo bem. Não, você pode continuar no pecado, porque Deus continua te amando. O Renan falou isso. Deus continua te amando. Sim, Deus te ama. Vou falar uma coisa pra você, meu irmão, minha irmã, que tá assistindo a gente agora. Deus ama a sua vida. Deus ama a sua alma. Mas Deus não aceita aquilo que você pratica ou aquilo que você é que esteja fora da palavra de Deus. Isso é um fato. Deus não aceita mentira, Deus não aceita adultério, Deus não aceita imoralidades sexuais, Deus não aceita falcatrua, Deus não aceita malandragem. Não adianta você vir com essa conversa. Entendeu? Porque Deus não aceita o pecado. Entendeu? Ele ama você porque ele te ama e ele deu o seu filho para morrer por você. Se você se arrepender, se você aceitar, se você tiver uma completa mudança de mente, você vai entrar no reino dele. Agora, se você não tem, você vai para o inferno. Isso é um fato. Seja você branco, preto, negro, branco, preto não, negro e preto quase a mesma coisa. Branco, preto, amarelo, homossexual, hétero, pastor, pai de santo, padre, policial, bandido. Se você não tiver um arrependimento verdadeiro e não tiver uma busca verdadeira na presença de Deus, verdadeira, você não vai encontrar salvação. A salvação e o caminho que te leva até Deus é Jesus Cristo. E quando você conhece o verdadeiro e puro e simples evangelho de Jesus, você conhece o caminho para Deus. Isso para mim é um fato. Amém? Amém? Quer falar alguma coisa, Dede? Pode falar. Não, fala bem, fala mal dos caras. Sobre todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, né? Eu vejo assim, a galera esquece que o caminho, como você acabou de ler em João, tá bem detalhado, que é Jesus Cristo que leva o caminho a Deus, é Cristo que morreu por nós. Teve uns dias atrás aí, tivemos aquela reuniões das religiões, né, do mundo, né, tal, lá, que nós vamos aqui, as religiões estavam comentando, não, nós estamos fazendo essa reunião para trazer a paz ao mundo. Só que no decorrer do caminho, você lê a matéria lá, você vê eles falando, você não vê falar uma cita do príncipe da paz, que vai trazer a paz ao mundo. A citação do mundo, que é Jesus Cristo. Eles não falam de Jesus Cristo na reunião, porque nós sabemos que quem é o caminho é Jesus Cristo. E eles não falam de Jesus Cristo. Até porque
O Renan também falou isso aí. O Renan deu toda a resposta por nós. Né? Quando o Renan fala primeiro, ele acaba por nós. Mano, é um fato, né, Lele? Você pega, tipo assim, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo nas religiões? Jesus Cristo no Islã, ele é um grande profeta. Jesus Cristo no judaísmo, ele é um profeta maior. Ele não deixou de ser um profeta maior. Jesus Cristo no candomblé, na umbanda e na quimbanda, ele é um grande orixá. Se não for, me corrige aí, você que é da religião afro. Jesus Cristo, para os mormons, é o Filho de Deus. Jesus Cristo, para o Testemunho de Jeová, é o Filho de Deus. Entendeu? Só que ele não tem o caminho, ele não é o caminho que leva até Deus em ambas as duas últimas que eu falei. Jesus Cristo no Espiritismo é um espírito superior, Jesus Cristo no Budismo é um Buda, Jesus Cristo no catolicismo é o que morreu na paixão dele, né? Jesus Cristo, todas as religiões têm Jesus Cristo, só que ele não tem uma evidência. A única evidência que Jesus Cristo tem a única religião que Jesus Cristo tem uma evidência é o cristianismo. Por isso que nós somos cristãos, por isso que nós seguimos o conceito dele, por isso nós seguimos João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E tem um detalhe nesse texto que você trouxe, Jean, seguindo o texto que Jesus continua dizendo assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, até maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. Jesus Cristo continuou falando: vocês creiam em mim? Quando a gente crê em Jesus Cristo, nós fazemos os milagres que Jesus fez. E os milagres que Jesus fez o quê? Jesus fez milhares de milagres que comprovam a sua existência na Terra. Exatamente. Né? E tipo assim, e ele continua falando: se vocês não creem em mim, mas creem pelaquilo que eu estou fazendo, né? Pelas coisas que ele fez. E nós sabemos que as coisas que ele fez, ele curou, ele libertou e ele trouxe vida às pessoas. E esse é o caminho que Jesus traz sobre nós, é vida. E nós temos vida porque cremos em Jesus Cristo. Amém. Eu só vou finalizar esse assunto, alguém quer falar mais alguma coisa? Com o versículo 7, né, de João 14, que diz assim: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conhecestes e o tendes visto. Jesus Cristo é o reflexo do Pai, de Deus. E se a gente for em João 1, eu até li isso um dia desses para as meninas lá no meu trabalho, né? João 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mano, Jesus Cristo é o caminho. Você quer salvação, meu irmão, minha irmã? Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Amém? Direção, a gente tem tempo para mais uma pergunta? Já deu tempo já, né? Então a gente vai partir agora para o encerramento. Amém? Hoje nós ficamos só com 2 perguntas, hein? Nós estamos muito trocador de ideia, hein? Mas amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Espero que você tenha tido uma boa segunda-feira. Hoje é uma ponte de feriado. Se você não trabalhou, você tem mais um dia para você descansar. Se você trabalhou, amanhã é dia de você descansar. Amém? E vamos encerrando aqui o nosso podcast no dia de hoje. E eu quero começar aqui com o nosso companheiro e parceiro corintiano, Jorge Alexandre. Não, eu estou no caminho que leva a Cristo, né? E ser chamado de corintiano talvez me tire da vontade, do centro da vontade de Deus. Mas foi da hora, o tempo voou, né? E você que quer usar aí um piercing, um brincozinho e tal, não vejo problema nisso, mas fico com a palavra que fala para se enfeitar com boas ações, principalmente com boas ações. E aí o brinco, o piercing na barriga, a tatuagem, elas são as demais coisas lá de Mateus 6,33. E sobre os caminhos que levam a Deus, como o Jean falou, né, toda a religião, né, até pegando um gancho aqui, a matriz africana talvez tenha até uma foto de Cristo, né? Mas eles procuram os orixás para abrir os caminhos, sendo que Cristo é quem abre os caminhos, né? Então, os caminhos para levar a Deus, obviamente. Então, que você tenha aí uma semana abençoada, oferta aí na nossa vida aí com like, deixa seus comentários para enriquecer cada vez mais a nossa caixinha da audiência. E
Que Deus esteja com vocês e que, filhos, obedeçam a seus pais e, obviamente, pais, obedeçam a seus filhos e vamos fazer uma geração de São Paulinos. Fique na paz. O filho obedece aos seus pais, a gente concorda. Agora a geração de São Paulino é de amargar. Vamos lá. Vanderlei Sembico, suas considerações finais. Focando bem aqui no seu Corinthians aqui, ó, Corinthians. Que vocês deixam o like, amém? Compartilhem com mais pessoas o nosso link, a nossa mensagem. Que você tenha gostado, deu gostei. Não deu não gostei, mas porque a gente quer saber que você gostou. Comente lá, deixa nos comentários, faça uma pergunta para nós, que a gente irá respondê-las, amém? E mais uma coisinha, para a gente ter a certeza, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai, amém? Vamos ao nosso último encerrador aqui do negócio. Professor. Amém. Professor. É ele que criou as Minas Poderosas. Todos, tá? Se você hoje tem piercing, tem tatuagem, leve em consideração a identidade que Cristo tem para sua vida, né? Se firme nessa identidade, aquilo que você representa no reino de Deus, tá? E se todos os caminhos levam a Deus, esse eu acredito que futuramente vai ser o versículo-chave da Bíblia da Nova Era, né? Que é a Bíblia que eles estão montando para tentar justificar que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, unificar numa única religião, né? E a gente não pode cair nessa armadilha, né? Temos que acreditar no milagre de Jesus Cristo da ressurreição e essa validação que Deus traz para nós e essa certeza que tem que estar no nosso coração. Amém? Amém. O Renan soltou aqui um apocalipse, né? Amém, irmãos. Espero que você tenha gostado. Espero que as duas perguntas tenham sido esclarecedoras para você. Obviamente, a gente sempre vai respeitar a sua opinião. Uma pergunta, obviamente, opinião a respeito do piercing. Esqueci de perguntar essa pergunta aqui do nosso amigo Renato Paranhas. Vai pro limbo ou vai pra caixa de Pandora? Eu acho ela boa, cara. Volta ela? Volta, abre aí, ó. Dá pra dar umas porradas aí, né? Coloque aí na caixinha. Vai voltar essa pergunta aí. Amém? Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e mais. Que Deus abençoe o seu coração. Se você sentiu de colocar um piercing, um brinco, fazer uma tatuagem, fechar seu braço, até pintar o branco do seu olho, é o seu corpo, entendeu? E a questão aqui não é discutir se o seu corpo está certo ou se está errado, mas o que você faz com ele, você vai pagar através dele, entendeu? Isso é um fato. Eu particularmente não gosto de cuidar da minha saúde. Data venha que eu sou um cara obeso, entendeu? Só que amanhã pode ser que eu sinta o peso dessa minha irresponsabilidade. Eu não posso ser hipócrita para falar para vocês, nossa, não, vamos ser saudáveis ou vamos cuidar do corpo, porque eu não cuido do meu. Então você fica à vontade, lembrando que você é responsável pelos seus atos, não esqueça disso. Com relação aos caminhos que levam a Deus, somente um leva a Deus, que é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe um outro intercessor, não existe uma outra forma de chegarmos até o Senhor se não for através de Jesus Cristo. E se você conhece Cristo, você é liberto por Cristo. Isso é uma verdade. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, o seu resto de semana, e que você possa ser uma pessoa muito feliz e que Deus te dê muita sorte na sua vida, em nome de Jesus. Se liga nessa ideia.